Fala pessoal, beleza? Complementando lá o assunto que eu falei a respeito do top speed, né? Do kit relação e tal, daquela questão que eu citei, que é matemática. Tem outro assunto também que costuma ser bastante debatido, que é a questão do comando, tá, galera? A troca do comando de válvulas, né, por um comando aí de alta e tudo mais, né? E que o comando ele teria, digamos aí, ou ele faria com que a moto batesse um top speed maior. Na realidade isso não acontece, pessoal. E o motivo é exatamente o mesmo, tá? Existe um corte eletrônico, seja ele que é feito pela CDI ou pela SCU, né? Ou SCM, no caso aqui da Honda. E aí cada montadora chama a central da injeção eletrônica de um jeito. Reforçando sempre que isso eu estou falando de motos que tem o corte de ignição, né? O famoso corte de giro, tá? Como eu também já citei antes, o funcionamento do motor, ele é basicamente como uma espécie de uma bomba, né? Ele puxa o ar, né? Que no caso é a misturar combustível, e depois ele bota para fora, ele bombeia para fora os gases resultantes aí da queima. Com isso ele faz o motor funcionar. Então a troca do comando, pessoal, só altera o momento da curva ou a curva do motor, tá? A potência, o torque, mas isso ainda assim não vai conseguir alterar o top speed da moto. Então quando você troca o comando, coloca um comando aí focado em média alta, sua moto, né, a curva de potência e torque dela sobe, você joga para rotações mais altas. Então a moto ela vai ter mais fôlego, mais potência em alta, e normalmente vai perder em baixa e média. Só que isso possibilita a sua moto andar melhor em altas velocidades, dá mais fôlego para ela, mas não significa de forma alguma, tá? Isso é impossível, que o corte dela vai ser modificado, que ela vai atingir uma velocidade maior. Voltando ao exemplo passado, que seria a CG 160, que corta aí, como eu falei, por volta de 142, tá? Lembrando sempre que existe uma pequena variação e que isso é normal e aceitável. Então se você colocar um comando preparado, um comando modificado, o comando que for, o corte de giro vai permanecer, pessoal, em 142. A moto não vai passar dos 142. 142 vai ser a velocidade média, aliás, a velocidade máxima dela. Ela não vai passar disso, justamente pelo mesmo motivo que eu expliquei no vídeo anterior. A rotação do motor vai ser a mesma e a rotação da marcha, aliás, a caixa de marcha, a relação vai ser a mesma, a transmissão vai ser a mesma. Então existe todo um cálculo matemático que se chega nesses 142. Então sua moto ela pode bater os 142 mais rápido, ela pode ganhar até mais cavalos e gramas ou até quilo de torque, porém a velocidade máxima vai ser a mesma. Não tem como mudar se você não mexer em transmissão, em circunferência total do conjunto pneu e roda, ou trocar a relação da caixa de marcha da moto. Não tem como, não existe. Uma outra possibilidade que seria eletrônica é tirando o corte da moto, mas aí é o que eu estou falando, né? É motos originais, com corte original, sem mexer em relação nem nada. Então se engana quem fala que colocar um comando preparado ou qualquer comando que seja, que sua moto vai dar mais final. Que a troca somente do comando vai proporcionar isso.
E não vai, entendeu? Inclusive, pessoal, a própria escolha das marchas, o escalonamento das marchas, do kit de relação, do comando, tudo isso é pensado no tipo de uso na moto, né, na curva de potência dela, para quando você trocar de primeira para segunda, ela cair em X faixa de rotação, segunda para terceira e assim sucessivamente. Então tudo é pensado, né? Tudo num veículo é dimensionado, projetado para o uso, para o peso, para o tamanho, para a força, para um objetivo de consumo, de desempenho e etc e tal. Então é importante que vocês tenham em mente isso, tá? E que nesse tipo de moto a simples troca do comando não vai fazer com que essa sua moto ela atinja uma velocidade final maior. No caso de motos que não tem corte de giro, né, que foi tirado o corte, foi colocado um CDI sem corte, aí sim, esse comando de alta, ele vai possibilitar, veja bem o que eu estou falando, tá? Ele vai possibilitar que você atinja velocidades finais maiores. Por quê? A eficiência do motor, a eficiência volumétrica, que é a curva do motor, ela vai estar mais voltada para altos giros. Então o motor vai render melhor de alta, que é justamente quando você vai estar dando a velocidade final. Então nesses casos, vai ter a possibilidade, é isso que eu quero frisar. Então ele vai dar mais chances de você conseguir atingir uma velocidade final maior. Isso aí vai depender do vento, do seu peso, da calibragem, da qualidade da gasolina, do piso que você vai estar ou não. Mas em veículos que tem o corte de giro, não adianta. Você pode colocar ele numa ribanceira abaixo, tá? Sem peso nenhum em cima, que ele vai cortar na mesma velocidade final. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro aí esse detalhe aí para vocês. Porque é comum algumas pessoas virem me perguntar isso e fazer esse tipo de confusão, achar que trocando o comando vai conseguir fazer a moto ter um top speed maior do que o corte de giro. E não vai acontecer isso. Beleza? É isso aí. Valeu!